Cinco professores muito loucos. As matérias do terceiro bimestre. Apresentando. Diretamente de Hogwarts. Começou essa porra! Então, eu vou falar sobre as figuras de linguagem. Vamos começar pela metáfora. Tem a metáfora e a comparação. É bom deixar essas duas meio juntas porque elas são muito parecidas. A metáfora, ela não deixa de ser uma comparação, só que ela é uma comparação sem um elemento comparativo. O que seria um elemento comparativo? Principalmente a palavra como. Como ele é forte como um boi. Dessa maneira. Só que as que tem o elemento comparativo é a comparação, como o nome diz. E sem esses elementos, a metáfora. Próximo. Metonímia. É principalmente a troca da marca pelo produto. Vou dar um melhor exemplo aqui. Já que é a troca da marca pelo produto, você fala, tipo, tomei uma jarra de suco. Você não vai falar, tomei uma jarra. Você não tomou a jarra, você tomou o suco. Então, tomei uma jarra de suco seria uma metonímia. Outra, não é trocar o telefone, é trocar o número do telefone. Mas geralmente, troca o telefone aí, fala isso pensando no número. Mas você não vai trocar um telefone, toma o meu telefone, pega o telefone. Você vai trocar o número. Próximo, catacrese. Catacrese principalmente quando não tem um termo específico para tal coisa e ele pega, digamos, um emprestado. Por exemplo, o braço do sofá, as costas da cadeira, a língua do tênis. O tênis não tem língua, o sofá não tem braço. Perífrase. Perífrase, eu faço esse esqueminho. P de perífrase. P lembra do quê? Paris. Paris é o quê? Cidade de luz. Rei do futebol, Pelé. Rainha dos baixinhos, Xuxa. O que mais que tem? Rei do pop, Michael Jackson. Sinestesia. Outro esqueminha que eu faço. S do quê? Sentidos. É a mistura dos sentidos. Por exemplo, que cheiro bom. Sentido do olfato. Elipse e zêugma. Então as duas ali muito bem juntinhas, tipo a comparação e a metáfora. E as duas é assim. A elipse é o apagamento de um termo que você vai conseguir entender pelo contexto. Por exemplo, comi uma pizza. Quem comeu a pizza? Eu. Eu não falo eu. Eu falo comi uma pizza. Você entende quem comeu. Só é o apagamento de um termo que não foi citado. Já a zeugma é o contrário, é o apagamento de um termo que já foi citado anteriormente e ele não se repete de novo. Assíndeto é quase sempre ligado por um monte de vírgulas e não tem conjunção. E o polissíndeto, que é meio junto ali, é sempre ligado pela conjunção, principalmente a conjunção e, sem vírgula, ligado por conjunção. Anáfora. Anáfora é a mesma palavra no começo de toda a frase. Por exemplo, que demora, que chatice, que estresse, que saco, essas coisas. Mesma palavra no começo de toda a frase. Inversão também pode ser chamada de hipérbato. A regra é sujeito mais verbo mais complemento. Qualquer coisa que tiver antes do sujeito vai ser inversão ou hipérbato. Pleonasmo. Tem dois tipos de pleonasmo. O pleonasmo vicioso e o pleonasmo. Pleonasmo vicioso vamos chamar por redundância. E a redundância seria basicamente subir para cima, sair para fora, descer para baixo, entrar para dentro, hemorragia de sangue, essas coisas. E o pleonasmo é usado para dar expressividade, para aumentar. Por exemplo, olhou com os olhos do coração, essas coisas. Hipérbole. Hipérbole nada mais é do que o exagero. Faz um século que eu estou te esperando. Não faz um século que você está esperando. Estou morrendo de fome. Pode até estar, mas às vezes você fala isso e você não está morrendo, você só está com fome. Personificação ou prosopopéia, como o nome diz. Persona, lembra o quê? Pessoas. Então, é coisas não humanas com características humanas. Por exemplo, a lua me traiu. Seu amor me pegou. Essas coisas. Antítese. Termos contrários na mesma frase. Como o nome diz, antítese. Termos contrários na mesma frase. Logo, riu tanto que chorou. A pessoa é tão rica que fica pobre. Essas coisas. E o último é o eufemismo, que é mais para suavizar. Por exemplo, quando uma pessoa roubou, você não vai falar que a pessoa roubou. Você vai falar, por meio do eufemismo, que ela enriqueceu por meios ilícitos. E é isso aí, figuras de linguagem. Você bateu tão forte com o teu amor, nocauteou, me ponteou. Veio a tona, fui a luna, foi que eu. Seu amor me pegou. E aí,
pessoalzinho do nono aninho. Aqui é o Vitinho e ali é o Vitinho. Não, aqui é o Vitão e ali é o Vitinho, né? Ali é o Vitinho. Então, eu irei falar sobre várias coisas, né? Principalmente aqui, vou começar falando sobre os casos de concordância com o sujeito composto. A regra geral é: o sujeito composto exige que o verbo fique no plural. Exemplo, tá escrito aqui mais ou menos ou aqui, eu não sei, depende da produção. Exemplo: o aluno e seus pais compareceram à festa de formatura. O aluno e seus pais é o sujeito que está composto, compareceram é o verbo que fica no plural por causa da regra geral. Agora, seguindo aquele mesmo... Se o sujeito, que no caso era o aluno e seus pais, vier depois do verbo, ou seja, posposto, a concordância pode ser feita das duas maneiras, ou fica no plural ou fica no singular. Isso depende do núcleo mais próximo do verbo. Essa daqui é grande, hein, ó. Sujeito resumido por pronome indefinido como núcleo. Quando o sujeito composto é resumido por um pronome indefinido, que seria tudo, nada, ninguém e alguém, o verbo fica no singular, concordando com esse pronome. Exemplos: risos, gracejos, piadas. Nada o distrai dos estudos. Um e outro, um ou outro. Quando o sujeito é representado pela expressão um e outro, o verbo pode ficar ou no singular ou no plural. Exemplo: um e outro jornalista tinha boas fontes. Um e outro jornalistas tinham boas fontes. Agora, se o sujeito for representado pela expressão nenhum, nem outro, o verbo fica no singular, pois tem a ideia de exclusão. Exemplo: nenhum nem outro amigo deu-lhe os parabéns. A expressão um ou outro exige que o verbo seja colocado na terceira pessoa do singular. Aí a produção vai colocar um exemplo aí, porque eu não sou obrigado a falar exemplos. E é isso aí. Um beijo do gordo. Então, os cordéis são livrinhos que você bota no varal com barbante, com cordas, e daí você pinta a capa. Magic Johnson. Soning, Blaney, Singing, Clever, Soning, Cleaning, Planning, Flocas, Flowing, Flocken. Mentira. Então, os cordéis são textos em forma poética que contam histórias em forma. Normalmente essas histórias podem misturar qualquer assunto, seja contos de fadas, aventuras ou até mesmo culturas do Nordeste, tipo história, folclores deles. Então, eles foram trazidos pelos portugueses e se tornaram uma cultura nordestina, que provavelmente é o gibi, que é o jornal deles. São livrinhos simples que, como eu tinha falado no início, ficam pendurados em cordas e daí que vem o nome cordel. A capa deles é feita com uma técnica deles chamada xilogravura. É como se fosse o nosso carimbo, só que para cordel, para eles. Eles pegam a madeira, eles desenham como que eles querem fazer a capa e passam tinta. Daí eles botam na capa e... o cordel é escrito em sílabas poéticas, que normalmente são divididas em 6 a 10 versos. A sextilha, a septilha, a oitava e a décima. Todos com uma técnica diferente de contagem de sílabas, diferente da normal, que a gente aprendeu normal. Ela, em vez de terminar com um verso de um jeito comum, cada vez que você separa uma sílaba, se a palavra terminar com alguma vogal e a próxima também começar com uma vogal, elas se juntam. Um exemplo é o cantinho é o lugar. Ao invés de separar o cantinho é o lugar, fica o cantinho é o e o é, porque são vogais juntas, e daí o cantinho é o lugar. Esse o não se juntou porque não pode se juntar 3, 1 milhão, tem que ser 12 cada vez. E ao invés de contar todas essas sílabas e tudo mais, a última sílaba tônica de cada verso é a última contada. Outra característica do cordel é o esquema de rimas, que cada palavra final de cada linha tem uma letra. E todas as outras últimas palavras que rimam entre si têm a mesma letra. Por exemplo, estremeceu é a A, que é a primeira linha. A. Começa A, B, C. É A. Vez é B. Mexeu é A, porque rima com estremeceu.
estremeceu, mexeu, os dois são A. É isso, espero que tenha entendido. Sonen, blaning, seeing, clever, sonen, cleaning, planning, flockers, glowing, flockens. Blood.